E aí, véi, tudo bem com vocês? Essa semana a gente tá com um quadro novo aqui na Lebline. A gente vai estar tentando trazer quadros e formatos novos aqui pro canal pra poder ter uma experiência Lebline mais interessante, mais fluida, mais diversa, tá ligado? Esse novo quadro vai ser uma sessão de perguntas e respostas, então de tempos em tempos a gente vai abrir pra perguntas, seja aqui na aba comunidade, seja lá no nosso Instagram por meio dos stories e tal. Então fica ligado que de tempos em tempos a gente vai estar dando essa abertura pra poder tirar dúvidas, curiosidades, qualquer coisa que você queira saber aí sobre a gente, demorou? E assim, pra esse quadro continuar existindo, a gente vai precisar muito da sua colaboração. Então, se você quiser, se você curtir esse vídeo, se você for ver ele até o final e perceber que é um conteúdo massa, que ficou uma forma da hora, se você tiver alguma sugestão e tudo mais, escreve um comentário pra gente. Mas principalmente, pra ele poder continuar acontecendo, a gente vai precisar que você mande suas perguntas, que você dê o seu input pra gente, beleza? E rapaziada, é como se fosse uma consultoria aqui rapidinha, 0800, tá ligado? Então aproveita, que é uma oportunidade da hora de você tirar uma dúvida, uma curiosidade, qualquer coisa do tipo aí com a gente, demorou? Bora começar essa palhaçada aí, eu vou até pegar meus óculos aqui primeiro, que eu sou meio cegueta. Ó, a primeira pergunta foi lá na nossa aba comunidade. Deixa nos comentários se você acha que é uma boa a gente deixar o nome das pessoas aqui ou se deixa dessa forma que a gente vai deixar sem nome por enquanto. Deixa mais anônimo mesmo. Deixa nos comentários o que você prefere. E a pergunta dele foi o seguinte: como dar mais punch nos drops e deixar a bateria mais viva? Valeu, mano, tamo junto. Obrigado pela pergunta. Eu acho que assim, quando você tá falando de drop, quando você tá falando de impacto, mais punch, deixar ela mais viva, qualquer elemento da sua mixagem que seja, a gente fala principalmente em termos de contraste. Então é uma parada que, tipo assim, o princípio básico é contraste. Como você vai fazer isso depende muito da sua intenção, mas você consegue trazer contraste de muitas formas diferentes. Então você pode dar um volume a mais, ter um crescendo assim de volume para poder vir esse impacto a mais. Você pode, nessa parte que vai vir o drop, aumentar a largura da sua imagem estéreo, ficar uma coisa mais larga e aí, consequentemente, mais impactante, que chama mais a atenção do ouvinte. Pode fazer uma equalização um pouco mais diferente nessa parte, para poder também causar essa diferença entre as partes da música. Pode comprimir mais essa parte. Enfim, tem N formas de fazer isso, mas eu acho que o princípio principal é esse, é saber dar o contraste entre a parte anterior e a parte, por exemplo, do drop. Demorou? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Segunda pergunta: como que tu faz pra voz ter presença sem ter que deixar ela com volume alto? Porque muitas vezes a voz acaba ocupando um espaço no headroom muito grande. Satisfação, meu mano, tamo juntos. Obrigado pela resposta aí, pela pergunta, na verdade. Cara, tipo, a primeira parada, assim, que eu veria é o seguinte: se a sua voz tá tomando muito headroom na sua mix, assim, eu imagino que tem alguma coisa meio errada aí, tem alguma coisa meio estranha na sua estrutura de ganho, porque a voz não costuma tirar muito headroom em comparação a outros elementos como o kick, a caixa, o 808, etc e tal. Ela não costuma tirar muito headroom da nossa mix, não, tá ligado? Ela tende a ser uns elementos mais que são mais balanceáveis, digamos assim. Então a primeira coisa que eu veria era isso: por que será que o headroom da sua mix tá ficando pequeno com as vozes que você tá mixando? Isso é uma primeira boa pergunta. Eu acho que isso já vai resolver mais de 50% da sua dúvida, do seu problema. A segunda coisa que eu olharia bem, assim, pra sua voz, pra ela poder ter presença, ter um destaque e ela não ficar perdida ali no meio da mix, é em relação às frequências que você tá acrescentando ou tirando na sua voz. A gente tem a tendência muito grande de só fazer uma limpeza ali nos médio graves, de coisas que tem uma ressonância mais de sala, etc e tal, que embola um pouco mais a voz e acaba deixando a voz muito magrinha, sem muito impacto, e aí parece que realmente você pode botar quanto volume for, ela não consegue dar aquela furada na mix, tá ligado? Então, uma voz bem balanceada, que tenha tudo muito bem controlado, tenha a região dos médio graves bem controlada, a região dos médios bem controlada, os agudos bem controlada, é uma voz mais forte, é uma voz que vai ter um impacto maior na sua mixagem, tá ligado? A segunda coisa que eu veria pra você ter uma voz com mais impacto, que tenha mais destaque na mix, mas que tenha essa naturalidade também, é em relação a esse balanço de frequência da sua voz, tá ligado? Principalmente nessas regiões mais chave, assim, a região do corpo da voz, que é a região dos médio graves ali, entre 200 e 400 Hz, mais ou menos por ali, e a região que traz a presença da voz, que é uma região mais dos médios ali, entre 800 até uns 2000 e poucos Hz. É uma região bastante sensível para os nossos ouvidos e que a gente tende a dar pouca atenção para ela ou tratá-la de uma forma um pouco relapsa, tá ligado? Juntamente a isso, tem outras formas também de você dar um destaque sem perder o seu headroom. Você pode... Compressão é um elemento muito importante para você ter esse destaque e esse nivelamento bacana nas suas vozes. Você pode saturar para poder acrescentar novas informações de frequência na sua track, para poder dar esse peso a mais para ela. Enfim, tem várias formas que você pode fazer isso sem zoar a sua estrutura de ganho e manter o foco da voz onde deve ficar. Demorou? Tamo junto. Próxima pergunta: qual o seu setup de produção? Vocês são brabo demais. Tu que é o brabo, né?
Porra, brigadão pela pergunta aí, satisfação, tamo junto. Depende muito da etapa de produção que a gente tá envolvido. Quando a gente vai gravar um artista, o nosso setup é o que o estúdio tem pra oferecer. Então, a gente não tem mais um estúdio nosso, a gente faz a gravação no espaço nosso, a gente trabalhando mais como freelancer nesse aspecto. Então, dependendo do quanto o artista quer investir pra gravar em um lugar, o nosso setup é o que tem naquele lugar que caiba no orçamento do artista. É isso. E em questão de pós-produção ou de produção em si, eu posso falar mais por mim, se for o caso, depois o Garu pode até dar uma comentada do setup dele. Mas eu preferi ter um setup muito mais minimalista nos dias de hoje pro que eu faço, que é mais edição, mixagem, masterização. Eu preferi ter um setup mais minimalista, mas eu considero bastante qualidade em cada um dos componentes. Então eu tenho esse microfone aqui que eu tô falando só, que é pra poder fazer vídeo, e é um Coringa pra poder fazer outras coisas, que é um ML2 da Slate. Eu tenho de monitoração as HS8, que me atendem pro que eu tô precisando, me atendem bem. Eu tenho uma Apollo Twin MK2, que eu gosto dos conversores dela, eu gosto das funcionalidades que ela me traz, gosto de alguns plugins que só o AD tem, assim, em questão de qualidade pra mim. Gosto de algumas coisas deles, também faz muita diferença no meu workflow. E tem um notebook que eu investi bastante, assim, é um notebook que tá me atendendo bem, que é um Dell G5 com uma RTX 2060. É isso. Então, o meu setup de produção é esse, e o tratamento acústico, pra poder ter uma referência melhor aqui, né, do que eu tô ouvindo e tudo mais. Então é uma coisa bem... eu não vou falar básica, porque pode até ser mal interpretada, mas é uma estrutura simples, tipo, não tem uma caralhada de equipamento. Eu tenho algumas coisas que eu considero muito boas pra mim, tá ligado? E é isso, eu curto isso, eu tô curtindo essa pegada, assim. Pretendo ir acrescentando outras coisinhas conforme o tempo e o orçamento deixarem. Por que vocês não fazem um curso EAD pra ensinar quem tem interesse na área? Quem perguntou tá ligado, satisfação, tamo junto. Então, a gente tá com... Curso EAD é foda porque, até onde eu saiba, o curso EAD tem que ter certificação no MEC, o caralho, né? Então, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas se for só uma parada assim, tipo, curso de produção e coisa do tipo, spoiler, a gente tá com uma parada aí no forno. Não vou falar mais nada, a gente tá com uma parada no forno aí, em algum momento sai, é isso. Qual a trilha sonora ideal pra terminar o artigo de pesquisa? Muito boa essa pergunta. Mas você levantou a bola aqui, eu vou ter que cortar. Se levantou a bola pra mim, eu vou ter que dar aquela cortada maravilhosa. Melhor trilha sonora pra você terminar o seu projeto de pesquisa é a playlist Lo-Fi da Lebline. Não tem como, é a melhor. Você vai ficar relaxada, concentrada, saca? Você tem uma experiência sonora aqui dos negócios aqui passando na sua cabeça, aquela coisa linda, maravilhosa. É melhor, não tem outra, tá? Esquece, não tem outra, tá ligado? Então, se você tem interesse aí, se você não conhecia que a gente tem uma playlist de Lo-Fi totalmente autoral, a gente vai deixar aqui na descrição. Confira lá, tem no Spotify, tem no nosso canal principal aqui do YouTube também. E é isso. Então, melhor trilha sonora. Não perde essa, hein, pelo amor de Deus. Próxima pergunta. Toda mixagem de instrumento acústico precisa de low cut? Valeu pela pergunta, meu mano. Satisfação. Essas perguntas são meio complicadas porque, tipo assim, sempre, sei lá, uma coisa que você faz com muita frequência não quer dizer que você sempre tem que fazer. Aí se você fala, sim, tá ligado? Aí todo mundo, mas tem um caso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí é foda. Aí tu se fudeu, né? Porque tu respondeu sim. Então é uma pergunta meio complicada de responder assim na lata, mas eu diria que é uma boa prática. Uma boa prática você limpar alguma informação, principalmente ali nos graves, que não seja útil pro um instrumento específico dentro do seu contexto de mixagem. Então, por exemplo, no trap, você tem dois elementos que comem muito ali dos seus graves, que geralmente é o kick e o 808. Então, você precisa achar um espaço muito delimitado ali para eles, para você não zoar a tua mixagem inteira, por exemplo. É interessante você, por exemplo, passar um low cut em outros elementos que tem algumas informações graves, como, sei lá, um sintetizador, um próprio violão acústico que você esteja usando ali na música, enfim, para poder dar espaço para esses elementos que precisam. E eu acho que isso não diferencia muito se é um instrumento acústico, se é um instrumento virtual. Eu acho que a frequência independe do material do som que você está gravando. Então, você tem que usar menos esse recurso em um estilo que tenha mais instrumento acústico? Pode ser que sim, pode ser que não, depende muito da sua proposta, depende muito da sua mixagem, tá ligado? É uma boa prática, de forma geral, é uma boa prática você fazer essa limpeza, mas em excesso também ela causa muitos problemas. Sua música acaba ficando muito magrinha, sem força, tá ligado? Sem punch, isso não é legal. Então, é uma boa prática, mas tem que ser usado com cautela, seja instrumento acústico, seja instrumento digital, sintetizado, sampleado, qualquer coisa do tipo, tá ligado? Então,
Acho que é mais ou menos por aí, demorou? Espero ter tirado sua dúvida aí, tamo junto. Tem algum estilo que você goste mais de produzir? Porra, não tem não. Eu acho que o estilo que eu mais gosto de produzir é o que foi bem composto, bem arranjado, bem performado, tá ligado? Esse é o estilo que eu mais gosto de produzir. Pode ser o estilo que for, assim. Lógico que tem coisas que a gente se identifica mais, mas eu acho que não varia, não é mais uma questão de gênero, é mais uma questão do projeto, tá ligado? Ou talvez da pessoa ali envolvida. Mas eu acho que o gênero em si não tem nada que caraca, eu prefiro muito mais isso. Eu costumo trabalhar mais com gêneros eletrônicos, né? Rap de forma geral, envolvendo trap, R&B, sei lá o que, pop, essas paradas. Mas não que eu tenha uma preferência, assim. Eu gosto de produzir um pouco de tudo. Eu acho que é até bom, assim. Pelo menos particularmente pra mim é muito bom tá tendo contato com todos esses gêneros. Eu acho que é uma parada que revigora, assim, tá ligado? E acaba que eu não tenho uma preferência mesmo. Eu tenho preferência por uma parada que, como eu falei, bem escrita, bem composta, bem arranjada, bem performada. Esse é o meu gênero preferido, tá ligado? Meu estilo preferido de produção. Tamo juntos, valeu pela pergunta, meu mano. Existem outras maneiras de tratar o kick e o sub, low-end no geral, sem ser com sidechain? Valeu, meu companheiro, meu consagrado, tamo junto. Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu diria que o sidechain é uma das últimas formas que eu buscaria para poder resolver o low-end de forma geral, mas principalmente o kick, o sub, barra hero rate, tá ligado? Eu acho que essa questão passa por elementos mais importantes antes. Então, a primeira coisa mais importante é você saber, quando você tá compondo ali o beat, por exemplo, você saber escolher um timbre de kick, um timbre de sub ou de hero rate que casem bem entre si e que cada um tenha meio que seu espaço, entendeu? Então, acho que o primeiro passo seria esse, como tratar um low-end nesse aspecto, escolhendo bem os timbres. A gente poderia começar por aí já. Beleza, mas eu não escolhi às vezes o melhor timbre, então vamos tentar separar dentro do arranjo, vamos tentar entender o papel de cada um desses elementos pra gente poder dar prioridade pra uma região de frequência para um e para outra a gente dá uma outra região de frequência como prioridade. Então, às vezes eu quero uma música que o hero rate ele realmente tenha mais sub. Então, eu quero que ele pegue mais essa região ali abaixo de 100 Hz. E eu quero que o kick ele seja mais instalado e tenha um enfoque realmente mais na parte do kick do seu bumbo, né? Então, deixa reservado ali a região de, sei lá, 150, 140 Hz para cima para ele. Então, tudo que for acima disso, acima de 140, 130 Hz no hero rate, eu vou dar uma limpada. Tudo que for abaixo de 100 e tantos Hz, eu vou dar uma limpada no meu kick. Então, eu tenho um espaço para cada um, tá ligado? Essa seria uma segunda alternativa muito boa também. Uma outra forma de você tratar também é limpando, aí pegando até a pergunta do nosso companheiro ali atrás, limpando outros elementos na sua mix que também tenham regiões ali nos graves, nos médio graves, no sub, que estejam conflitando. Então, fazer essa limpeza geral na sua mix é uma boa para você tratar o seu low end de forma geral. Então, é mais ou menos por aí. A gente tem um vídeo muito legal aqui no canal que é 5 maneiras de você mixar o seu kick, seu hero rate, que a gente fala de forma mais pormenorizada, assim, sobre esses aspectos. Dá uma conferida lá. E se você tem dúvida com isso também, dá uma conferida nesse vídeo. A gente vai deixar até aqui em algum lugar no vídeo, demorou? Tamo junto. Você tem alguma dica pra música tocar bem em celulares e dispositivos pequenos? Valeu pela participação aí, meu mano. Tamo junto. Tem duas boas dicas, assim. Eu acho que a primeira é tentar, no ponto de vista de frequência, sempre pensando nisso, tentar fazer com que todos os elementos da sua música soem nesses falantes menores, com falante celular. Então, como que você pode fazer isso? Por exemplo, grave, elemento grave, costuma ter uma tradução meio porca, assim, pra esses dispositivos menores, porque eles não conseguem reproduzir coisa ali, às vezes até abaixo de 200 Hz. Então eles só reproduzem de 200 Hz ali pra cima e também tem um range ali nos agudos e tal, que eles não conseguem reproduzir além disso. E reproduzem mal outras frequências ali no meio, né? Enfim. Então como que você pode dar a sensação de que esses elementos estão aparecendo no falante desse? Tenta, de forma balanceada, claro, sempre pensando nesse balanço fino, tenta trazer essas frequências desses elementos, principalmente os mais graves, nessas regiões que eles começam a falar sair no falante. Então, tem muita gente que foca muito na parte do hero rate no sub. O sub não vai reproduzir num falante pequeno de um celular. O que vai ressoar, né, num falante pequeno do celular são frequências ali nos médio graves, que são alguns harmônicos que você pode trazer com saturação, etc e tal. Ali nos médio graves que começam a sair, a pessoa vai ter a impressão de que tem um grave ali. Opa, tem um grave aí. Eu tô ouvindo um elemento que parece um grave e ele tá ressoando aqui no meu celular. Então a pessoa vai sentir essa completude na audição dela, tá ligado? Então,
faz isso com o seu 808, no kick, a caudinha dele, uma parte da cauda ali dele, tem informação ali entre de 200 Hz até uns 1000 e pouco, 2000 Hz, se for o caso. Dá uma atenção pra essa região também, dá um boostzinho pra poder se ouvir pelo menos aquele ploc-ploc, tá ligado? Do kick ali no celular. Então a pessoa vai ter a impressão de que o kick tá saindo ali também. Então acho que pro low-end é isso, é tentar achar regiões de frequência que eles consigam ser audíveis nesses falantes menores. Geralmente essa região é ali em torno de 100 e cacetada Hz, 170 até uns 300 Hz ali. Você consegue trazer uma coisa interessante que soe bem nos falantes celular e falantes menores. Agora, trazendo um outro ponto também muito importante, eu citaria a questão da monocompatibilidade. Então é como que sua música traduz em referências mono, tá ligado? Isso é super importante também. Às vezes sua mix tá soando bem pra caralho no estéreo, e aí quando você bota no celular, tipo, tudo some. E aí fica só a voz e um synth meio perdido ali, e é isso a música, tá ligado? Isso aí você, tipo, porra, muita gente ouve no celular, muita gente ouve em fonte mono hoje, e aí ela vai ter a impressão de que sua música é uma merda, tá ligado? Então é uma coisa muito importante também de você se ligar pra poder proporcionar essa experiência menor em falantes menores e que seja um mono, né? A maior parte deles é mono. Então se preocupar em como a sua música tá se traduzindo em mono. Então, como que o arranjo estéreo que você tá fazendo das coisas, paneamento, balanceamento, enfim, como que isso se traduz quando você colapsa a música pra mono. Então, bota um pluginzinho de utilidade, assim, da sua DAW, nativo da sua DAW, no final do teu master, por exemplo, pode ser no seu mix bus, ou pode ser na master em si, e aperta o botão de mono e vê como que tá soando, pode ser uma boa. Tiver soando tudo bem, tá ligado? Tipo, tô conseguindo ouvir praticamente todos os elementos, estão com uma definição bacana, show de bola. Então, muito provavelmente, quando você for ouvir num falante menor que é mono também, vai estar com uma monocompatibilidade boa. Mas se você tá botando mono e, tipo, tá tudo sumindo, tá ligado? Tá tudo colidindo, ficando muito embolado, sumindo de uma forma muito bizarra, então aí você vai ter que pensar numa estrutura de pan melhor, talvez, ou algum processamento que você tenha feito de forma mais exagerada, você vai ter que dar uma reduzida e assim por diante. Então, praticamente esses dois lances. Como que você vai fazer o seu low-end ser percebido num falante menor, e como que você vai fazer uma música estéreo, na maior parte das vezes, um LR, soar bem numa fonte mono. Então, essas são as duas dicas, os dois pontos principais que eu daria pra situação, pra você conseguir reproduzir uma música bem num falante pequeno, costuma ser um falante mono também, demorou? E rapaziada, no mais, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse quadro, primeira vez que eu fiz, então, pô, se não ficou tão bom, dá um desconto aí na moral, dá um desconto pra nós aí, né? E se você tem uma sugestão aqui de coisa que você queria que desse uma melhorada nesse quadro, a gente, porra, tá super aberto, foi a nossa primeira vez, então deixa nos comentários aí o que você achou. Se você já tiver alguma dúvida, já quiser alimentar aí o nosso input de dúvidas e da caixinha de dúvidas e esses caralho todo, já deixa sua dúvida aí também. E no mais é isso, tamo junto, até a próxima.